Está ao vivo. E aí aqui... Eu não, tô... eu não consigo escrever aqui o tema da live. Aqui. Bom dia! Bom dia a todos. Estamos esperando o professor João Paulo. Eu acho que está fixado. Não consigo ver se foi. Olá, bom dia a todos. Nós estamos esperando o professor João Paulo Lordelo entrar para falar do tema de processos estruturais. Estou esperando a solicitação dele. E aí a gente já vai começar. Aqui. O professor João Paulo entrou. Aqui a solicitação. Se ele está entrando agora. Aguarde, o professor João Paulo está entrando. Tudo bem, Giovanni? Olá, Oi, Luana, tudo professor. bom? Tudo Como bem? vai? Tudo Muito ótimo, e bem. você? Muito bem, um prazer conhecer você. A gente só conversou por mensagem. Um É prazer, verdade, é verdade. O prazer é prazer, todo meu. Muito prazer obrigado pelo imenso. convite. O prazer é Imagina, sempre meu. a honra é nossa. Bom, o pessoal tá Bacana. entrando. Legal, bacana. Já temos algumas pessoas, Janaína. Enfim, bom dia a Olha, todos. Bom dia ao professor João Paulo. Bom bom dia. dia a todos os nossos ouvintes que estão começando a entrar. Nós estamos aqui hoje pelo projeto Mulheres no Processo para falar sobre processo estrutural com o professor João Paulo Lordelo Guimarães Tavares. É isso, né, professor? É isso. Eu costumo ficar só no Lordeiro, mas acabo que na hora de escrever os artigos eu coloco o nome todo. Ah, E então, aí, é coisa de português, né? Com nomes tão grandes assim. Eu paro geralmente no Lordeiro só. tá. Então vamos ficar no João Paulo Lordelo, mas no seu livro tá aqui, eu estava até com o seu livro, tá? É João Paulo Lordelo, e por isso que eu até É, falei. Mas eu acho que não, você é mais. isso é curioso. Porque o professor Gide até me ligou outro dia, ficou me esculhambando, me chamando de Tavares. Ô Tavares, se tem você, não sabia se botava Lordeiro. Foi um hábito que eu criei de botar o nome todo, mas eu estou pensando em revisar isso nos meus livros. Porque para fazer citação no artigo vai o último nome, né? Quando a É, gente vai citar o. Mas pois é. então eu queria dar as boas-vindas a todos, tá? E dizer que o projeto Mulheres no Processo está muito honrada e muito feliz com a sua presença e com o aceite da sua disponibilidade para falar com a gente hoje sobre esse tema, que é um tema tão atual, né, e tão interessante no momento, né? É um tema que na jurisprudência está pipocando, na doutrina está muito presente, assim, se a gente for ver agora com as lives e com as palestras É da verdade. pandemia,
o que tem mais é processo estrutural. Eu pesquiso processo estrutural, estou no mestrado, né? Então, eu estou começando a pesquisar. Então, para mim, está sendo excelente, porque é Que bacana. muitas honras. Bom, então, para começar, primeiro eu vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece, porque eu estou entrando na academia, então, na verdade, para mim é uma oportunidade muito grande estar aqui, uma alegria muito grande, o convite que as meninas da coordenação do projeto Mulheres me fizeram. Meu nome é Luana Steffens, eu sou mestranda em processo civil na área de direitos coletivos na PUC do Rio Grande do Sul. Eu participo do Mulheres do Processo, mais especificamente desse projeto Afiliados no Processo, que o professor João Paulo, eu acho que é padrinho, né? De Sou alguém padrinho. dele. Esse é um projeto Da muito legal. Caroline. A Caroline, é. Esse é um projeto Exatamente. muito legal em que vários alunos graduandos a partir do 7º semestre e recém-formados até um ano, eles têm a oportunidade de escrever um artigo científico de qualidade com auxílio de padrinhos, que são doutores em processo civil, extremamente qualificados para orientá-los. Então, uma oportunidade incrível. E denota também o interesse do tema de hoje da live pelos afiliados, porque nós temos vários artigos sendo desenvolvidos nessa temática. O eixo dessa terceira edição é processos coletivos e processos repetitivos. Então, a gente tem afiliados escrevendo sobre audiências públicas e processo estrutural, questão de segregação racial, especificamente em cada um de seus estados, e a questão de técnicas estruturais. Então, assim, eu tenho artigos muito interessantes saindo. Então, eles têm também muito interesse nesse assunto de hoje. Que legal. Eu queria dizer, se você me permitir, que eu Claro. acho o projeto de vocês maravilhoso. Na verdade, eu me senti honrado de ter sido convidado para ser padrinho e para participar dessa live, porque sendo bastante sincero, sem querer jogar confete, esse projeto que vocês estão tendo é fenomenal. Assim, eu me dedico muito a assistir as lives, até porque elas ficam gravadas, isso é Sim. ótimo, e vejo muita gente qualificada e vejo que quem participa das lives, como eu, aprende muito com vocês também, porque vocês estão pesquisando e estão desenvolvendo uma qualidade de material de produção acadêmica excepcional. Então, eu me sinto bastante honrado e queria mais uma vez dizer que esse projeto de vocês é fabuloso. É. É a primeira vez que eu sou monitora desse projeto e eu acho o projeto incrível, porque a gente vê o quanto os alunos tão novos, eles têm interesse em aprofundar, em buscar, a gente tem um grupo de WhatsApp, né, com os afiliados, e eles pedem bibliografia, eles vão atrás e discutem. Então, assim, eu acho que essa semente brotando de novos juristas, novos futuros juristas, é excelente. E a iniciativa do projeto Mulheres de Processo e do IBDP é incrível nesse sentido, sem dúvida. Eu me sinto muito feliz de ter ingressado e ter participado, porque o aprendizado que a gente tem com os alunos, inclusive os temas que eles escolheram, são incríveis. Eu digo para uma das afiliadas que eu disse, nossa, esse tema é maravilhoso, eu queria para mim esse tema. Escreve porque é o tema. Mas Com certeza. isso é muito legal. Mas antes só de apresentar o professor João Paulo, eu só queria agradecer a coordenação do projeto Mulheres do Processo, em nome da Beatriz Galindo e da Carolina Schenkel, que me fizeram o convite, e dizer que é uma grande honra para mim e uma oportunidade imensa de estar fazendo a live com o senhor hoje, professora, sobre um tema que me é tão caro, porque esse tema também é a minha linha de pesquisa no mestrado. Então, para mim foi uma grande alegria quando elas me convidaram para isso. Então, eu queria agradecer publicamente a minha satisfação por estar aqui. Muito obrigado. Vamos estabelecer já uma regra aqui de Vamos. eliminar o senhor, o Tá. doutor, qualquer coisa do tipo, porque isso me envelhece e me entristece um pouco. Não, mas não, isso se você não precisa, então pode ser, porque eu tenho mais idade que você, então você pode ficar Vamos, tranquilo. vamos de você que está E para excelente. mim também, eu acho que você só ajuda a gente, né, em todos os sentidos. Exatamente, exatamente. Legal. Bom, eu vou agora apresentar o professor João Paulo Lordello. Ele tem um currículo incrível que merece ser exposto. E o professor João Paulo Lordello, ele é procurador da República.
coordenador da função criminal na Procuradoria-Geral da República, tendo sido aprovado em primeira colocação no respectivo concurso público. Que, diga-se de passagem, é um dos concursos mais difíceis do Brasil. Para quem está na área jurídica sabe, é um concurso extremamente difícil. Então, eu acho que vale a pena estar no seu currículo, porque méritos a gente tem que reconhecer, né, professor? Ele é Obrigado. pós-doutorando pela Universidade de Coimbra, sob a orientação da professora Catarina Sarmento e Castro, juíza do Tribunal Constitucional de Portugal. É Academic Visitor na Universidade de Oxford. Muito legal isso. O doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, sob a orientação do professor Fred. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Sevilha. É especialista em Direito do Estado e mestre em Direito Público pela UFBA. É UFBA que chamam, né? A universidade. Isso. Porque eu sou do Sul, então, assim, não tenho tanta familiaridade. Não, se fala letra por letra, a gente fala UFBA. Tá, legal. É graduado em Direito pela UFBA, pela Universidade Federal da Bahia, orientador pedagógico, professor da Escola Superior do Ministério Público da União, além de lecionar em diversos cursos de pós-graduação e preparatórios para carreiras jurídicas. É membro suplente do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do Tribunal Superior Eleitoral, integrante da Comissão de Juristas da Câmara de Deputados para a elaboração do anteprojeto da reforma da Lei de Lavagem e é coordenador do Grupo de Trabalho Ministério Público e Processos Coletivos do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi uma nomeação recente, né, sua? Foi agora, uma equipe fantástica também, muita gente de qualidade. Assim, eu sou o último ali em nível de qualificação, até me sinto constrangido, tanta gente boa que está no grupo. É incrível, é verdade. É só gente boa. Não tem como sair coisa ruim dali. Vai ser estudos acadêmicos muito sérios e Com contribuições muito certeza. boas. Bom, e por último, o professor João Paulo ele tem diversos artigos e livros publicados, um deles é esse aqui, que é a certificação coletiva, organizando ações coletivas e o julgamento de casos repetitivos, publicado em 2020 pela editora Despódio. E originário da sua tese de doutorado, né, professor? Exato, Então, exatamente. esse livro é excelente. Eu li, olha, muito bom a Obrigado. leitura, fluida, livro maravilhoso. Vale a Oh, pena. obrigado. Muito obrigado. E, bom, então agora eu vou passar a palavra para você, para suas considerações iniciais, e depois a gente pode iniciar com as perguntas e debates especificamente sobre o tema. Bom, mano, muito obrigado pelo convite. Esse tema dos processos estruturais é muito relevante, de fato. É um tema que está na moda, mas não está na moda por acaso. É porque, de fato, o processo coletivo brasileiro se desenvolveu, a nossa produção científica, processual, civil, é uma das maiores do mundo, se não for a maior do mundo. A verdade é essa, assim, sem querer. Obviamente, não estou me referindo a mim, estou me referindo à academia brasileira em geral. O nível de aprofundamento analítico que os brasileiros têm é sensacional e o novo Código de Processo Civil amplificou muito isso. Além disso, nós temos um processo coletivo extremamente desenvolvido, com referência com um marco forte nas class actions americanas. Antes a gente aprendia muito mais dos italianos no início, né? Aprendendo as class actions indiretamente, mas depois a gente se aprofundou e isso fez com que o brasileiro se ocupasse bastante com os processos coletivos e, claro, além disso, nós somos um país multiétnico, multicultural, que enfrenta problemas policêntricos, problemas inacreditáveis, rompimentos de barragem que envolve comunidades tradicionais, problemas econômicos, ambientais. Então a gente tem um caldeirão muito rico aí para desenvolver a teoria e a prática do direito processual coletivo e aí veio os processos estruturais, né? Então não tem como a gente não mergulhar nisso a partir, claro, do que foi construído inicialmente na experiência norte-americana, né? Que foi a origem dos processos estruturais. Então assim, a gente vai ter muita coisa para falar sobre esse tema aí. Exato. E eu fico a depender da sua condução aí para a gente organizar esses assuntos. Exato. Exato. O processo estrutural é o tema, eu diria que é o tema do momento agora. Por quê? Porque ele está pipocando no judiciário cada vez mais, até porque nós somos um país pródigo em direitos fundamentais, a gente tem uma Constituição analítica, né?
com muitos direitos fundamentais que precisam ser concretizados e muitas vezes o executivo e o legislativo não conseguem, né? Então, assim, eu acho que nós temos um país propício para as técnicas estruturais. Mas, inicialmente, eu vou fazer uma contextualização do surgimento das técnicas estruturais nos Estados Unidos. Depois, vou fazer um mapeamento de alguns países que já aplicam essas técnicas estruturais. E aí, depois, a gente vai desenvolvendo essa questão e quanto ao processo estrutural, especificamente no Brasil, que é o tema mais de hoje, né? Bom, o processo estrutural, ele é um processo que teve origem, como o professor João Paulo já falou, nos Estados Unidos, no célebre caso Brown versus Board of Education of Topeka, cujo tema de fundo era a dessegregação racial nas escolas públicas norte-americanas. Né? Então, a base de um pensamento de litígio estrutural, ele se confunde com o julgamento do caso Brown. E o que foi esse julgamento do caso Brown? A Suprema Corte, para romper com decisões passadas que julgavam constitucionais leis segregacionistas americanas, ela aplicou a 14ª emenda constitucional, aplicando o direito da separados mas iguais, em que brancos e negros eles poderiam ser separados nas escolas públicas e em diversos outros estabelecimentos. O caso Brown, ele trata especificamente da segregação racial nas escolas públicas norte-americanas. Então, foi a primeira vez que a Suprema Corte reconheceu inconstitucional as leis segregacionistas, que eram conhecidas como as Jim Crow Laws, em função de uma cultura social extremamente segregacionista nos Estados Unidos existente, que eu diria que ainda perdura até hoje, um pouco mais de amenidade. E também romper com uma cultura jurídica, porque como em face do federalismo norte-americano, vários estados tinham leis que institucionalizavam a segregação racial, tanto em escolas como em ferrovias, em praias, era algo institucionalizado. Então, a partir dessa decisão, a Suprema Corte, que foi proferida em 1954, ela reconheceu. O que aconteceu? Nessa decisão, ainda não foram aplicadas as técnicas estruturais. O que aconteceu? A Suprema Corte percebeu que a mudança social, ela não aconteceu simplesmente com a decisão no papel. Houve muita resistência da sociedade em aceitar a decisão. Tanto que em vários estados norte-americanos, a implementação dessa decisão, mesmo após as técnicas estruturais serem implementadas, ocorreram 10 anos depois da primeira decisão do caso Brown, o que mostra toda a resistência existente na sociedade norte-americana. Mas aí, em 1955, diante de toda essa situação cultural, a Suprema Corte reargumentou o caso Brown. E foi nesse momento que eles aplicaram técnicas estruturais. As técnicas estruturais, na verdade, foi uma necessidade social, uma necessidade prática da Suprema Corte. Ela tinha que resolver o problema que veio. Não existia uma teoria naquela época, naquele momento, de técnicas estruturais. A Suprema Corte ela precisava resolver a questão e, para isso, ela aplicou técnicas estruturais, porque para erradicar um sistema dual de ensino e construir um sistema unitário, eles verificaram que era preciso uma grande reforma organizacional em vários ambientes da sociedade, inclusive em ônibus, banheiros que tinham banheiros separados, tudo isso. Então, assim, haveria a necessidade de um esforço e de adoção de medidas flexíveis e diferidas no tempo para que se alcançasse a tutela do direito perseguido. Então, nesse caso, foi a primeira vez que a Suprema Corte Americana aplicou as técnicas estruturais. Mas esse foi apenas o início das técnicas estruturais nos Estados Unidos. Após o caso Brown, essas técnicas estruturais elas foram aplicadas em diversos outros casos, não apenas na igualdade racial. Foi aplicada em casos de reformas prisionais, para tutelas ambientais, direito à saúde, instituições psiquiátricas. Então, Brown é paradigmático porque ele foi o primeiro caso. Mas as técnicas estruturais, como a gente vai desenvolver no decorrer da live, ela se aplica para diversos outros direitos fundamentais e humanos, para a proteção desses direitos fundamentais. Então, ali foi o início disso. E a gente tem a ideia de que as técnicas estruturais, elas obviamente surgiram nos Estados Unidos, mas hoje a gente tem
casos com características estruturais em diversos países do mundo, não apenas no Brasil. E eu posso dizer como exemplos, a Colômbia é um país que tem muitas decisões aplicando técnicas estruturais, a Argentina, com o caso Mendoza, temos casos no Canadá, na Índia, na África do Sul. Então, assim, é um tema que tá eminente no judiciário, não só no judiciário brasileiro, mas também no judiciário do mundo inteiro, de vários países. Inclusive, no particular, a Corte Constitucional colombiana, ela é um dos tribunais da América Latina mais destacados na defesa de direitos fundamentais e humanos. Ela construiu uma teoria que é o reconhecimento, até que eu acho que o professor vai falar, do estado de coisas inconstitucional, que é uma técnica processual para lidar com esses problemas estruturais. E aí, em 97 foi a primeira vez que eles reconheceram o estado de coisa inconstitucional na Colômbia. E a partir de então, foi muitos casos utilizados expressamente o termo estado de coisas inconstitucional e outros também não utilizados, mas que foram aplicados técnicas estruturais para alcançar a afetividade e a tutela do direito. Bom, então esse é um breve apanhado do surgimento e do contexto social dessas técnicas no mundo. E aí agora eu passo a palavra para o professor João Paulo para ele nos dar o nosso contexto social no Brasil e como é que nós estamos lidando com essa questão. Olha, eu não conseguiria fazer uma introdução tão bem feita assim. O caso Brown é realmente uma referência. Para quem quer estudar política de dessegregação, esses casos, eu recomendo muito a leitura do caso Plessy versus Ferguson, que é muito bom, que se passou em Nova Orleans, muito interessante, que envolvia o uso de trens, segregação de vagões de trens, então era bem interessante. E o que revela que, de fato, a segregação racial estava em diversos serviços públicos e privados. Então, por isso mesmo, deveria ser modificado de forma paulatina, ou melhor, de forma programada, de forma planejada, porque não é uma canetada que resolve isso. Eu acho que você fez um apanhado excepcional e vejam como todos esses casos influenciaram o Brasil. O caso Brown influenciou o Brasil, o caso Holt versus Harvard, que é do Arkansas, em 69, relativo à política carcerária. Na Colômbia, a sentença de unificação 559, que é a sentença do Estado de Coisas Inconstitucional, que inspirou a nossa ADPF 347 do Partido Solidariedade, se não me engano, o pessoal ajuizou. Mas no Brasil, antes de começar pelo estado de coisas inconstitucional, ou melhor, antes de começar com o processo estrutural, o tema que chegou mais forte no Brasil, me parece, que foi o do estado de coisas inconstitucional. Porque, embora alguns autores já falassem de processos estruturais, a gente pode ver o Jobim, ou talvez o Arenhardt já falavam com um pouquinho de antecedência, antes de Fred, de Vitorelli, de tantos outros. Já se falava em estado de coisas inconstitucional por importação da teoria colombiana. E eu lembro que eu estava na Espanha, certa vez, e conversei com um pesquisador colombiano, o Omar, e perguntei, me revela um pouco da história do estado de coisas inconstitucional, porque a gente tem uma DPF no Brasil em que foram pedidas diversas medidas para modificar o sistema carcerário brasileiro, mas isso foi pedido diretamente ao STF por meio de uma DPF. Ele ficou assustado. Ele falou, olha, na Colômbia não foi assim. Na Colômbia, a sentença de unificação, o próprio nome diz, sentença de unificação, foi uma sentença que julgou diversas outras ações de tutela. Ações de tutela é um tipo de remédio constitucional, parecido com um amparo constitucional na Espanha, talvez próximo do mandato de segurança, do habeas corpus, uma maneira de você provocar alguém para o judiciário para a defesa de um direito fundamental violado com um procedimento mais célere. Então, eram ações específicas de professores tratando de uma questão previdenciária, inclusive. E foram várias ações, ou seja, isso foi discutido primeiro em primeira instância, não foi diretamente no Supremo Tribunal Federal. Então, quando eu vejo no Brasil se falar em processos estruturais diretamente no Supremo, um Supremo que julga teses, e um Supremo que é um tribunal que julga teses, começa a julgar a inconstitucionalidade de fatos, veja que mudança radical. O Supremo lida com tese jurídica, aí de repente nessa DPF é apresentado a ele o estado de coisas inconstitucional, ou seja, fatos inconstitucionais, não mais normas inconstitucionais. A gente tem um problemão aí, porque o Supremo vai ter que se
adotar posturas de um juízo originário, com ampla produção de provas, ou seja, vai transformar um juiz do Supremo, que recebe, segundo o ministro Marco Aurélio essa semana falou, 50 processos por semana, que é o juízo o ápice da nossa pirâmide judiciária, vai transformar esse, ou seja, que deve lidar com casos que já estão se consagrando na jurisprudência a fim de solidificar o entendimento, coloca-se na mão do Supremo uma DPF para julgar todo o sistema carcerário. Isso é um problemão, na minha opinião, isso é um problema. E não por acaso, a DPF 347, somente 2 pedidos foram efetivados, que foi o descontingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional e a realização de audiências de custódia. Ou seja, não foi um sucesso a adoção da teoria do Estado de Coisas Constitucional no Brasil a partir de ADPFs. Não deu certo. Por quê? Porque o processo foi mal pensado. A ideia de jogar no Supremo uma tese para tentar explorar politicamente essa coisa, esse tema, não significa que esse tema vai ser mais bem resolvido no Supremo. E daí a necessidade de começar o processo coletivo pelas instâncias adequadas, pelos juízes adequados, pela competência adequada, que é um dos pontos do processo coletivo. O que é um processo estrutural, né? A gente podia perguntar. Você falou, como é que surgiu no Brasil? O Brasil surgiu com o estado de coisas inconstitucional, mas assim, problemas estruturais sempre existiram no Brasil. Se a gente parar para pensar, por exemplo, eu fui defensor público antes de ser procurador da República. É verdade. Eu acabei não botando isso no seu currículo, mas não, você sem problemas. E quando eu era defensor público, eu ajuizava toda semana uma série de ações de medicamentos e ações de pessoas hipossuficientes que buscavam a realização de perícias no INSS. O INSS tinha dificuldade de marcar as perícias para serem feitas. A gente pedia a manutenção do benefício enquanto a isso e o adiantamento da perícia. Isso são problemas estruturais, mas tratados por meio de ações individuais. Então, se a gente parar para... Esse é um problema. Então, problema estrutural todo mundo já sabe que existe. Só que a gente adotava os remédios, sempre adotou os remédios mais confortáveis. Até porque existem pesquisas sobre isso. Por exemplo, se um defensor público ajuizar várias ações individuais pedindo um determinado medicamento, a chance dele conseguir uma liminar é muito maior do que se ele ajuizar uma ação coletiva, colocando toda aquela coletividade, delimitando um grupo, porque o juiz vai sentir o baque, vai falar, opa, isso aqui vai mexer muito no orçamento e tal. Então, as liminares sempre cabe mais uma, o que gera um problema, as filas, acabam as pessoas pulando nas filas. Essa é a questão. Essa questão até o professor Vitorelli traz no livro dele, no caso das creches de São Paulo, em que o problema das ações individuais, elas acabam agravando o problema, porque bagunça a política pública, né, de acesso à educação infantil. E o que as pessoas começaram a perceber? Que, por que eu vou ficar na fila administrativa? Se eu entro com ação judicial, eu ganho. Então, na verdade, assim, isso dificultava muito. Tratar um problema estrutural de maneira individual. É óbvio que o judiciário não pode negar a prestação jurisdicional quando a ação chega. Mas, de repente, não era de se pensar em como reestruturar isso, como, inclusive, agora teve o voto da ministra Nancy Andrighi, que ela determinou, num recurso especial, um recurso especial do Ministério Público do Ceará, que ela determinou o retorno do processo para a origem. Esse era um processo que foi movido pelo Ministério Público do Estado do Ceará envolvendo questão de menores internados por período excessivo. Parece que eram 13 ações civis, 10 ações civis públicas individuais para cada menores, pedindo a desinternação, acolhimento familiar e que fosse fixado dano moral. Ou seja, não eram pedidos estruturais, eram pedidos do processo civil clássico. E o que aconteceu? O acórdão e a sentença de primeiro grau, eles julgaram improcedente liminarmente e chegou ao recurso especial no STJ. E aí a ministra, recebendo aquilo, ela disse, nossa, não, isso é um problema estrutural, não se pode tratar individualmente isso. Daí ela anulou o processo. E mais, não se pode julgar improcedente de forma liminar esse problema, dizendo que é um problema do executivo, do legislativo, enfim. E aí ela mandou de volta, anulou a deslicitação e determinou que o processo fosse tramitado no modelo de processo estrutural. E é meio interessante, porque nesse voto, que é um voto de maio ou junho de 2020,
ela fala que... Eu até tirei um excerto do voto que eu achei muito interessante, que ela reconhece que a gente não tem um arcabouço jurídico e tampouco cultura, né, de processo estrutural para lidar corretamente com ações que demandam providências estruturantes e concertadas. Mas não é menos verdade que não pode, não deve o Poder Judiciário, em razão disso, negar a tutela jurisdicional minimamente adequada. Ou seja, numa questão dessa, uma tutela jurisdicional dado para cada menor, ela vai resolver, como diz o professor Vitorelli, o sintoma, mas a causa não fica resolvida. Então é isso que a gente tem que trazer, porque a gente tem que se dar por conta que problemas estruturais devem ser resolvidos de maneira estrutural, né? Me parece. Não sei o que você acha. Eu concordo inteiramente. E aí a gente passa até para o próprio conceito de processo estrutural. Né? O que é um processo? Processo estrutural é um processo que lida com um litígio estrutural e busca resolvê-lo de forma reestruturante. Ou seja, o problema estrutural é aquele em que há uma desconformidade fática, normalmente uma situação ilícita, em que há uma situação de desconformidade fática com a legislação, com a Constituição, e há uma necessidade de reorganizar os fatos, ou uma estrutura específica, ou uma política pública, para que se chegue num estado de coisas ideal. Obviamente, os processos estruturais, em grande maioria, como processos que envolvem saúde pública, não necessariamente vão chegar nesse estado de coisas individual. Daí porque o processo estrutural tem um quê principiológico. A meta é uma meta principiológica. Né? A norma do juiz, quando ele reconhece que esse é um problema estrutural e determina a reorganização, por exemplo, numa decisão fragmentada, o juiz reconhece com uma espécie de uma estrutura deontica principiológica. O Fred fala muito disso, eu concordo com ele, embora isso gere um problema sobre teoria da norma, porque a diferença entre princípio e regra não é muito bem estabelecida, não, é um problemão. Mas eu acho que faz sentido porque, até eu por exemplo, nessa diferença entre regra e princípio, eu gosto muito das lições do Marcelo Neves. Quando a gente fala que o juiz, ao decide com uma estrutura principiológica, ou seja, organiza, determina que algo seja feito na máxima possibilidade possível, a gente amplia a argumentação jurídica quanto às possibilidades, os meios de obtenção desse resultado. E aí a gente estabelece programas e metas e consenso. Então, o processo estrutural é isso. Agora, se a gente for falar, aí a gente entra num problemão, que é, por exemplo, hoje nós temos duas grandes referências no processo estrutural falando de conceito. Nós temos o Vitorelli, que acabou de lançar o livro dele, nós temos o Fred com Hermes Zanetti. Fred e Hermes, que publicaram antes um artigo e agora está no livro, eu acho que o artigo foi até com o Rafael também. Com o Rafael Alexandria. O livro deles eu até separei, é esse aqui, eles fizeram uma nova edição e tem toda a parte de... É bem interessante. Exato. Rafael, que também é um jurista brilhante, e é um querido, eu gosto muito dele, como eu gosto do Fred e do Zanetti também. Eles partem da ideia de que o conceito de processo estrutural pode ser abstrato. E daí poderia ser aplicado a diversas situações, como, por exemplo, um juízo falimentar, num processo falimentar ou de recuperação. Eles acreditam que o STF, em controle de constitucionalidade, também já julgou processos estruturais, como o caso do Serra Raposa do Sol. Então, há um conceito bastante amplo para eles de processo estrutural, o que me leva a algumas dificuldades, algumas preocupações, digamos assim. Eu tenho refletido muito antes de me posicionar de maneira bastante direta sobre isso. Porque se a gente for para Vitorelli, por exemplo, Vitorelli diz: processos estruturais são litígios coletivos, policêntricos, decorrentes de uma estrutura burocrática, geralmente de natureza pública, mas pode ser privada, e que exige planos de reestruturação. Vitorelli vai beber realmente na origem dos processos coletivos, dos processos estruturais. Realmente essa é a origem. E aí o Fred fala, olha, dessa origem a gente pode extrair um conceito abstrato, estados de desconformidade que precisam ser resolvidos. Então a gente pode ver, por exemplo, a desconformidade em relação às finanças de uma pessoa jurídica numa recuperação judicial. E a gente precisa aplicar técnicas estruturais. Existem técnicas estruturais em casos assim, eu não tenho dúvida. Porque você tem planos de trabalho, por exemplo. Mas, quando a gente diz, como o Fred disse, que o processo estrutural
Ele pode ser policêntrico ou não. Pode ser complexo ou não. Ele pode ser individual ou coletivo. Quer dizer, uma coisa, um conceito que pode ser tudo ou nada, eu tenho sérias dúvidas sobre a utilidade desse conceito quando ele consegue ter tantas formas. Porque cada forma vai gerar consequências distintas no campo da consensualidade, no campo da publicidade. Por exemplo, a recuperação de uma empresa diz respeito à empresa e seus credores. A sociedade pode não se importar muito em relação a isso. Imagine que eu tenho uma empresa de, sei lá, de aluguel, de transporte, um serviço de transporte, eu devo a muitas pessoas, eu tenho que fazer um plano de recuperação. Isso é um processo estrutural? Isso não, a sociedade não está nem aí para isso. Talvez não existam nem grandes pontos de interesse, grupos de interesse nesse aspecto. Alguns credores, a própria União, talvez, uma credora fiscal, alguns trabalhadores, alguns prestadores de serviço. Quer dizer, a gente vai aplicar nisso também a teoria do processo estrutural? Eu tenho minhas dúvidas da utilidade de um conceito muito amplo. Porque se a gente tornar o conceito de processo estrutural muito elástico, a gente vai colocar interdição, adoção, quase todas as ações coletivas mais complexas. Então, aí eu fico um pouco na dúvida se isso não deveria ser um conceito mais focado em casos policêntricos, casos que envolvam realmente uma estrutura burocrática, como propõe o Vitorelli. Eu acho que faz um pouco mais sentido a gente pensar nisso. Por exemplo, o caso Serra Raposa do Sol do STF. Eu não vejo aquilo como um processo estrutural. O STF julgando um caso, ele estabeleceu uma série de condicionantes, ou seja, ele interpretou a Constituição no que diz respeito às terras indígenas. Como é que é a questão da titularidade da terra, que tipo de serviço pode ser prestado, qual é a interseção com outras atividades econômicas. Ele firmou uma interpretação em diversos incisos. O fato dele ter firmado uma interpretação complexa ou ampla não quer dizer que ele adotou medidas estruturantes para resolver o problema indígena no Brasil, ou resolver qualquer problema que seja. Então, assim, eu tendo a achar que o conceito mais restrito de Vitorelli é um conceito mais útil. Não que Fred e Hermes tenham razão, e olha que eu estou usando aqui até fazer um diálogo com o meu mestre, que é o Fred. Mas eu acho que há mais utilidade nessa ideia de processo estrutural um pouco mais restrito. A gente vai falar, pô, tem processo estrutural que não é complexo, tem que é complexo. E aí, se você for parar para ver, até o conceito de complexidade varia. Tem gente que diz, o processo complexo é aquele que tem vários possíveis resultados. A origem do processo complexo, tem um livro aqui que eu gosto muito de indicar, do Jay Tidmarsh, que é o Modern Complex Litigation, adoro esse livro aqui, porque ele faz um apanhado das teorias gerais, é um calhamaços. Ele faz um apanhado das teorias gerais do Fuller, do Abraham Chase. Processo complexo, quando a primeira vez que se falou em processo complexo nos Estados Unidos foi o seguinte, os juízes começaram a pensar, olha, tem alguns tipos de processo em que a postura conservadora procedimental não resolve. Esses processos são tão complexos que exigem modificação do procedimento. Exige mais consensualismo, exige mais uma postura pensando no futuro, muito mais do que no processo passado. Isso depois gerou o conceito de processo de interesse público. Mas veja, o processo complexo, no final das contas, foi pensado inicialmente como um processo que escapa da disciplina comum dos outros processos. Normalmente, processos policêntricos. Então, isso ficou bem focado. O processo complexo é aquele que envolve tantos interesses que é até difícil trabalhar com ele naquela lógica A contra B. Então, eu acho que a complexidade é algo muito, muito importante no processo estrutural. Pensar em processo estrutural sem complexidade eu acho difícil. Quer dizer, pode haver medidas estruturantes em processos não complexos? Pode. Mas a utilidade maior de trabalhar com técnicas estruturantes ou de conceitos é pensar em processos estruturais como presumidamente complexos no sentido de haver vários grupos de interesse. Então a gente pensa, por exemplo,
a barragem de Mariana envolve comunidades tradicionais, o rompimento envolve agentes econômicos, envolve pessoas que perderam uma casa, envolve pessoas que não perderam tanta coisa, pessoas que perderam tudo, por muitos interesses. Exato. E aí envolve toda a questão da necessidade da adaptação procedimental e da flexibilidade do procedimento. Porque você falou da Raposa do Serra do Sol, me parece que não foi um processo que desde o início tramitou da forma de processo estrutural. Então, é isso, o professor Vitorelli, ele até faz uma diferença em litígios, processos e decisões, acho que ou o professor Fred, e decisões, porque pode haver um processo que tramitou totalmente no processo civil clássico, sem audiências públicas, e seja tomado algumas medidas estruturantes, mas que não foram tão dialogadas com os interessados, né, com os representados. Então, aí que é a importância das audiências públicas. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho das audiências públicas no processo estrutural, a necessidade, principalmente no tocante da representatividade adequada, porque eu acho que elas vêm ao encontro para um controle maior da representatividade adequada. E também queria, se fosse possível, que você abordasse um pouco do novo PL das ações coletivas, que tem um dispositivo que prevê o acréscimo do capítulo 11 da parte especial do Código de Processo Civil com um capítulo inteiro de audiências públicas. Porque a gente não tem uma disposição, né? As audiências públicas, elas são trabalhadas muito mais com o regimento dos tribunais, enfim. E eu acho que é algo que é necessário. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, professor. Perfeito. Excelente pergunta. Audiências públicas. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque esse ano eu fiz 10 anos de serviço público federal. Esse ano, fiz 10 anos de serviço público. Então tem 10 anos que eu trabalho fazendo audiências públicas, mais da metade deles no Ministério Público Federal. E o que eu vejo em relação às audiências públicas? Dentro do Ministério Público, perceba, nós temos audiências públicas em diversas esferas. Nós temos dentro do Poder Legislativo, nós temos dentro do Ministério Público, da Administração Pública, nós temos dentro do Poder Judiciário. A audiência pública é uma forma de intervenção de pessoas, uma forma bem específica de intervenção de pessoas, de forma que a autoridade responsável por tomar uma decisão consiga se municiar de maneira mais ampla possível, com vozes diversas. Isso tem a ver com o que Habermas fala da legitimidade democrática. Se alguém é destinatário de uma norma jurídica, ele precisa ser um autolegislador. Quem é destinatário precisa participar da forma de condução do processo. Isso é um dos critérios da ação comunicativa de Jürgen Habermas, que eu acho muito interessante. Então, audiência pública tem a ver também com a sociedade aberta de intérpretes constitucionais, de Hebel. Então, as audiências públicas servem para isso, para que as pessoas que são os destinatários possam participar. Isso confere maior legitimidade democrática. Mas a audiência pública, isso é muito importante dizer, não pode ser oba-oba. A audiência pública tem que ter método. A audiência pública tem que ter objeto. A audiência pública tem que ter forma de participação, de inscrição, de notificação, comunicação. Tem que ter o dia correto. Por exemplo, se a gente lida com um problema em que as pessoas... Existe uma pesquisa muito importante, que, se eu não me engano é do IBGE, eu cito até no meu livro, acho que o Vitorelli cita no livro dele, o Ronaldo, que também na tese de doutorado dele, do MPF, ele é membro do MPF também cita. Existe uma pesquisa, não sei se é do IBGE, que mostra como audiências públicas são mal conduzidas no Brasil. Por quê? Porque as audiências públicas, às vezes, por exemplo, interessam a um grupo de pessoas vulneráveis, pessoas pobres. E a audiência pública é marcada no horário do expediente. Não. Que tipo de pessoa humilde, pobre, vai conseguir chegar para o patrão e falar: olha, hoje eu não vou trabalhar porque eu tenho que ir para a audiência pública resolver um problema no meu bairro? Ninguém vai falar isso. A pessoa tem medo de falar isso. E outra coisa, a audiência pública serve... Uma vez eu fiz uma audiência pública que começou 7 da manhã, terminou 7 da noite, era um problema indígena. Eu tinha acabado de ingressar no Ministério Público, ainda estava muito verde para conseguir pensar em metodologias. Depois eu fui me adaptando. E a audiência pública virou uma grande briga, o grupo se ofendendo, gritando. Eu, obviamente, não estou me referindo a nenhum grupo como culpado. Nem era o poder público, eram empresários, era uma comunidade indígena. Mas o fato é que ficou muito hostil. Então é preciso saber conduzir a audiência pública. É preciso saber como chegar essa audiência pública nessas pessoas. Por exemplo,
Recentemente fiz aqui na PGR, participei das negociações de um acordo fenomenal envolvendo a comunidade Axaninca, no Acre, de Cruzeiro do Sul. A comunidade é muito longe, fica muito longe. A gente conversou muito com os advogados da comunidade, que fez um trabalho belíssimo de advocacia. Trabalho belíssimo. A minha pergunta foi, o PGR delegou para mim, para o colega Lucas, a condução dessas tratativas na PGR, e porque era um caso que estava no recurso extraordinário, e eu falei, a primeira coisa que eu perguntei para o advogado, doutor, como é que eu sei que o senhor representa essa comunidade? Como é que eu sei que essa comunidade é homogênea? Como é que eu sei que o cacique não tem um entendimento diverso? Daí a audiência pública é importante, para você compreender as comunidades que estão envolvidas, para você compreender o problema na perspectiva mais macro possível. Isso tem que ser feito desde o início. Quando o Ministério Público, por exemplo, vai ajuizar uma ação coletiva ou vai fazer um termo de ajustamento de conduta, de compromisso, ajustamento de conduta, ele precisa pensar se o caso não exige uma audiência pública. Em alguns casos, audiências públicas podem ser muito úteis para saber, por exemplo, quais os grupos envolvidos. Porque quando a gente pensa em processo coletivo, a gente tem que pensar o seguinte, muita gente pensa no processo coletivo como um processo objetivo. Temos que aplicar a lei tal porque ela prevê, isso é um direito difuso, isso é um direito coletivo, isso é um direito individual homogêneo, temos que aplicar a lei tal ao caso. A incidência da lei é o fato. Como se fosse o representante do grupo, o legitimado coletivo, não devesse satisfação a ninguém, ele apenas aplica a lei. Não é assim. Ele representa um grupo. E muitas vezes esse grupo tem conflito, e aí vai precisar de um outro legitimado coletivo para representar outro grupo. O projeto que você falou, o projeto do deputado Paulo Teixeira, ele fala, inclusive, que se envolver hipossuficientes, a defensoria tem que ser intimada, como tem no Código de Processo Civil para ações possessórias envolvendo grupos de pessoas. Por que a defensoria tem que ser intimada? Porque pode ser que haja muitos grupos interessados e um grupo pode ser necessitado e a defensoria pode ficar como legitimado defendendo aquele grupo. Mas às vezes pode haver desse grupo se chocar com outro, a gente tem que ver um legitimado coletivo para esse outro grupo. Esse tipo de percepção relativo a quais são as pessoas envolvidas, a audiência pública permite. Dou outro exemplo. Uma audiência, isso está muito no meu livro, uma ação civil pública que foi ajuizada para forçar os Correios a entregarem cartas em locais em que os Correios não estavam entregando por conta da violência. Isso foi em São Paulo. Isso foi uma ação civil pública que foi ajuizada. O juiz deu a liminar e falou, tem a lei, o serviço público tem que ter continuidade, as cartas não estão sendo entregues. Então, dou a liminar, tem que entregar. Qual o grupo que foi protegido com essa inicial da CP? Os consumidores, os destinatários do serviço público. Mas os carteiros não. Mas os carteiros não. E uma audiência pública simples poderia ouvir o sindicato dos carteiros ou algumas lideranças destacadas, não precisa trazer todos os carteiros. Porque os carteiros podem ter interesse. Se eu fosse carteiro, eu ia pensar, meu Deus, eu vou ter que entregar agora uma carta numa boca de fumo. Eu não quero fazer isso. Se eu fosse carteiro, sinceramente, eu ia me negar. Mas agora os Correios, com a decisão, vão falar, nada disso, você tem que ir. Eu tenho que te forçar porque tem uma decisão. E quanto a essa parte da representatividade adequada e da legitimidade, o professor Sérgio Arinharte, ele até fala que o legitimado extraordinário, que com uma pertinência mais ampla, é o Ministério Público. Mas muitas vezes, em processos complexos, de alta conflituosidade, que tem diversos grupos, diversos centros de interesse, às vezes antagônicos, é difícil, muitas vezes, um membro apenas do Ministério Público representar tantos interesses, porque assim a gente não pode desconsiderar que existem os vieses cognitivos e o Ministério Público é uma pessoa humana que é sujeita a esses vieses, né? Então, ele não sei se foi ele ou se foi o professor Vitarelli que citaram que teve casos em que dentro do Ministério Público foi solicitado que outro procurador representasse a outra parte. E aí era a mesma instituição, mas dois procuradores, pela dificuldade de você representar um interesse e outro interesse contraposto com a mesma legitimidade, né? Então, eu acho que esse ponto do PL que traz da Defensoria Pública, eu acho que é fundamental para a gente conseguir ter uma representatividade adequada de todos os interesses que geralmente estão presentes em processos complexos, né? De multipolares, policêntricos, enfim. Com certeza, eu concordo inteiramente com você. Eu acho que em situações excepcionais, de fato, é possível pensar em 2 membros do Ministério Público para coletividades distintas, em situações bem excepcionais.
Mas eu prefiro, como membro do Ministério Público, em situações assim, e ficar como fiscal da ordem jurídica, ou seja, em vez de ficar e defender, se não fui eu que ajuizei a ação, se não foi o Ministério Público que ajuizou, ficar como fiscal da ordem jurídica, ou seja, numa posição de cima, tentando observar bem a justiça das regras do jogo e fomentar uma representação adequada por grupo, instituições mais ligadas aos grupos. A tendência mundial é associações ficarem representando mais os grupos, boas associações. Né? E o projeto também, inclusive, traz critérios muito interessantes para saber se uma associação é legitimada adequada, com base no número de associados, com base na experiência, na capacidade financeira, etc. Então, quando a gente coloca associações é interessante porque as associações são mais próximas dos grupos. Geralmente são membros do grupo que compõem a associação. Então isso é interessante. E aí o Ministério Público poderia ficar numa posição mais de fiscal da ordem jurídica e colocar, por exemplo, um grupo de pessoas muito vulneráveis. Talvez não tenha nem como se organizar com uma associação. Né? Eles são tão hipossuficientes que não tem nenhuma associação. A Defensoria Pública está ali substituindo eles como legitimado coletivo. Uma questão indígena, em conflito envolvendo outro grupo. Temos a FUNAI, temos associações específicas, associações de consumidores, associações de produtores. E aí o Ministério Público podia fazer com que esses legitimados, defensorias, associações, ONGs, trabalhassem com seus grupos e o MP ficasse numa posição de fiscal, observando se há algum grupo desprotegido e provocando o judiciário a trazer esse outro grupo. Porque os grupos que já estão não terão interesse em trazer mais gente. Eles querem resolver logo o problema. Não querem criar mais conflito. O juiz pode até também não querer trazer mais gente. Pô, não quero criar mais problema. E o MP olhando pode pensar, opa, vou provocar. Se o juiz negou, tribunal, o juiz negou, acho que tem que reformar isso aqui. E aí vai fazendo esse controle das regras de um processo multipolar com ampla participação. Acho que o papel do Ministério Público vai ficar cada vez mais nesse ponto, de um fiscal das regras, da multipolaridade, um fiscal da legitimidade democrática dos conflitos coletivos. Perfeito. Eu acho que esse é o caminho, é um longo caminho que a gente tem pela frente, porque processo estrutural são processos altamente complexos e recém estão aportando no judiciário e há necessidade de uma mudança de concepção cultural, inclusive da magistratura, né, para lidar com problemas, com processos estruturais, porque processos estruturais não são simples, de simples resolução, e a gente não pode desconsiderar que a própria magistratura tem controle de metas de produtividade, né? Então, tudo isso é uma questão até de gestão também do próprio judiciário, porque esses problemas estão aportando, é necessário uma resposta do judiciário adequada, e para isso são processos que vão demandar tempo, né? São processos que... Né? Então, assim, você acha, então, que o judiciário ele está preparado para dar essa resposta no modelo de processo estrutural? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito boa. Eu acho que o judiciário está bem municiado com produção acadêmica e com a legislação. Existe uma discussão sobre se o Código de Processo Civil atual é capaz de tratar de processos coletivos estruturais. Eu penso que sim. Eu acho que tem algumas coisas bem importantes no CPC, que são adaptação procedimental, formas atípicas de execução, negócios jurídicos processuais e decisões parciais de mérito. São 4 coisas muito importantes. As decisões parciais de mérito são importantíssimas, porque o juiz pode decidir de maneira fatiada o processo e ele pode decidir uma questão de maneira mais ampla, por exemplo, o reconhecimento do estado do conflito estrutural, do problema estrutural, e depois partir para planejamentos específicos. A nossa doutrina, a nossa jurisprudência já contempla a flexibilização de questões como a congruência do pedido, a estabilização da demanda. Então, assim, eu acho que o juiz já tem um arsenal hoje para tratar disso. Veja, essas discussões nos Estados Unidos são da década de 1950. O Lon Fuller, ele escreveu um artigo em 1950, foi publicado bem depois, quando ele morreu. O Abraham Chase tem artigo também um pouco posterior. Esse pessoal fala de flexibilização procedimental desde da década de 50, 60, 70.
E não precisava ficar mudando um código de processo lá. Também não precisa ficar mudando. A produção acadêmica permite isso. Um código moderno, uma linguagem mais com técnicas como cláusulas gerais, permite, com adaptabilidade. Então, assim, o juiz tem ferramentas para isso, na minha opinião. Agora, a Concordo. sua pergunta é mais ampla. É se o judiciário está apto. E É, se o judiciário está apto, depende não apenas das ferramentas, mas também da capacitação dos juízes. E aí eu digo que juízes, advogados e membros do Ministério Público precisam se capacitar mais. Eu não acho que isso é um problema do juiz especificamente. Acho que isso é um problema de todos. É, principalmente porque juízes e membros do Ministério Público são agentes públicos. Então, eles dependem muito do incentivo da própria instituição para isso. Se, por exemplo, o Judiciário, o CNJ, cria metas numéricas, existe um desestímulo a que o juiz trabalhe bem os processos estruturais, porque se ele tiver 50 ações de previdenciária para julgar, ele vai dar prioridade a isso, do que uma única ação civil pública. Então, assim, a forma com que os incentivos são postos dentro do Poder Judiciário pode afetar bastante, mas as ferramentas existem. A multipolaridade já pode ser bem administrada. A gente tem, por exemplo, uma forma de intervenção de terceiros, uma disciplina boa no CPC, e a disciplina do amicus curiae, inclusive, prevê que o juiz fixará os poderes, ou seja, a gente tem a possibilidade de legitimação com a fixação de poderes ad actum. Quem fala muito bem disso é o Cabral. Sofia Temer tem uma tese de doutorado sobre isso muito bacana, muito elogiada. Aliás, Sofia tem produzido obras fabulosas. E a gente tem essa ideia de que na academia é bem pacífica, de que o processo pode ser despolarizado, o processo pode ser, as formas de intervenção podem ser até atípicas. Então, isso já tem na academia, já existem precedentes judiciais disso. A gente pode trabalhar com isso. E a legislação contempla isso. Então, assim, tem esse arsenal? Tem sim. é. Concordo com você, eu acho que temos. É um caminho a ser percorrido e eu acho que a gente tem como chegar lá. Mas é necessário uma mudança cultural, inclusive do judiciário, e essa questão da gestão eu acho muito importante. Mas, professor, nós estamos, infelizmente, chegando ao fim. A nossa live ela tem um período de 1 hora, eu até estava controlando aqui, e aí, É quando verdade. der 1 hora, ela cai. Nós já estamos com 54 minutos. Ó, Então, a gente passou tem rápido. mais um pouquinho. Eu queria lhe agradecer e depois quero lhe passar para vocês fazer as suas considerações finais, tá? Eu gostaria de lhe agradecer e fazer o agradecimento em nome do projeto Mulheres do Processo e do IBDP. E para isso eu quero trazer uma frase de um autor gaúcho, que é o Fabrício Carpinejar, que ele diz assim: só é grande quem é simples, só é forte quem é vulnerável, e só é vivo quem é intenso. Então, eu queria dizer muito obrigada por essa sua fala tão viva e tão intensa que você nos brindou hoje com processos estruturais, que é um tema apaixonante, e a gente vê na sua fala que também você tem um interesse e uma vivacidade ao apresentar esse tema. Muito obrigada, professor. E Ó, agora a sua palavra dos poxa, seus, suas considerações finais. ó, muito obrigado, eu que agradeço pela gentileza. Vocês são muito gentis comigo. O projeto lá de vocês, Mulheres no Processo, é fabuloso. Eu gostaria de agradecer profundamente a todas vocês que têm, inclusive, feito o meu dia ser muito mais interessante, porque eu tenho visto com frequência aqui o perfil do Instagram, as lives. Eu acho que vocês são absolutamente brilhantes. Eu me refiro, inclusive, a você, que conduziu muito bem essa live. Obrigada. Meus parabéns e mais uma vez eu digo, eu estou muito à disposição para o que vocês precisarem. Eu sei que minha contribuição é diminuta, mas eu faço questão porque me sinto muito honrado. Foi maravilhoso, professor. Eu digo por mim e com certeza por todos os ouvintes aqui. Eu acho que a sua abordagem foi fantástica, porque trouxe novas ideias, inclusive para o meu trabalho. Eu digo pessoalmente que vai me ajudar bastante na construção da pesquisa. Então tá. Tá bom, Então tá tá. bom. Então, obrigada a todos, obrigada, professor, e nos vemos brevemente, né? Se não pessoalmente em algum congresso, virtualmente em função da pandemia, não é?
Verdade. Cuidem-se, cuidem-se. Tá bom. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.